E aí, galerinha do mal, beleza? Aqui quem tá falando é o Gipeiro. E, bem, o assunto do vídeo de hoje será bastante saudosista, como vocês vão poder perceber daqui pra frente. A minha ideia é aprofundar em um conceito antigo desenvolvido lá nas primeiras histórias do Homem-Aranha, idealizado pelos seus criadores. Quando Stan Lee e Steve Ditko desenvolveram o personagem, eles o moldaram com diversas facetas. Além de um adolescente praticamente único e altruísta, o que fez dele o herói que é, Peter passou por diversas situações de deboche e submissão. O bullying, principal assunto de hoje, é realmente algo muito sério. Acabou sendo visto por muitos, no decorrer do tempo, como um problema praticamente sem solução, e assim sendo, ele dificilmente irá se extinguir completamente da realidade dos jovens de hoje em dia e do futuro. E, bem, como eu pretendo abordar esse assunto nesse vídeo? Eu vou utilizar simplesmente o personagem que mais passou por toda essa situação de domínio dos mais fortes em toda a sua existência, que é o Homem-Aranha. Ou melhor, o Peter Parker. A criação do Homem-Aranha é um pouco engraçada e, devo ser sincero, totalmente diferente das outras figuras que conhecemos nos quadrinhos. Stan Lee e Steve Ditko, duas das cabeças pensantes das publicações da Casa das Ideias, décadas atrás, almejavam criar um personagem peculiarmente amável, capaz de fazer um jovem comum, sem muita fama na época, identificar-se de uma maneira sem igual com ele. E eles conseguiram. Além de um sucesso estrondoso, o Homem-Aranha, com o passar do tempo, se estabilizou como o personagem mais conhecido, amado e simbólico da Marvel. Seu heroísmo, inclusive, transcendeu as páginas dos quadrinhos, onde o mesmo praticou gloriosas ações também no mundo real, como o contato de fantasiados com crianças de todas as idades e, obviamente, o grande salvamento da falência da editora nos anos 90. Os direitos cinematográficos, assim como os direitos de outros personagens, todos famosos, foram cruciais para que a Marvel não fechasse as portas. Desde seu primórdio, Peter sempre foi um jovem deslocado, sem muitos amigos e, em decorrência disso, um refém da grandiosa força dos mais fortes. Ele era uma vítima, em uma época onde não era nem um pouco legal ser chamado de nerd, ou mesmo amante de todo tipo de coisa fora do que se entendia de popular. Parker era um excluído social, em todos os níveis. O único lugar onde se sentia realmente aconchegado e tranquilo era em sua própria casa. Seus melhores e únicos amigos eram seus tios, um casal de idosos que pouco entendiam da realidade juvenil na época. Como devem perceber, era difícil ser Peter Parker. Em um determinado passeio da escola, sua turma visita um laboratório avançado, onde o jovem garoto acaba sendo picado por uma aranha radioativa, ganhando poderes incríveis e fantásticos. Agora, ele poderia dar super saltos, grudar-se nas paredes como um inseto, possuía uma impressionante super força, agilidade, um sentido de alerta que se aflorava quando se passava por algum perigo, dentre outros poderes fantásticos. Tá bom, o personagem possui realmente uma origem diferente de todo e qualquer herói criado até hoje, mas o que, realmente, torna ele verdadeiramente diferente dos demais? O que dá ao Homem-Aranha, ou melhor, ao Peter Parker, a característica necessária para ser nomeado de único? Bem, primeiramente, ao contrário da maioria, Peter tenta usar seus poderes para se dar bem na vida, em vez de fato, ajudar pessoas. De tal maneira, indo contra a maré corriqueira, clichê e previsível, ele passa por um arco de redenção antes mesmo de se tornar um herói. Sua primeira parada é em uma luta livre, onde ele tenta conseguir, de uma maneira inteligente, aproveitar seus poderes e correr atrás do que menos se tinha na época: dinheiro. Não podemos, de forma alguma, julgá-lo por tal decisão. Por sua vida toda, ele foi um mero excluído social, que sofria bullying recorrentemente, onde zombavam a todo instante de seu intelecto, além de, claro, sofrer ofensas por seu físico minguado e debilitado.
Como muitos, ele não era um atleta, tampouco um rapaz que despertava o interesse das charmosas garotas de sua escola. Ele era um garoto normal, como a maioria dos mancebos dos anos 60 nos Estados Unidos. Um menino repleto de problemas que não sabia muito o que fazer e como reagir perante tudo o que acontecia ao seu redor. Isso custou a ele um desligamento dessa inutilidade social que o rodeava. Quando a aranha picou sua mão e aquele aleatório garoto ganhou seus poderes incríveis, dando a ele a chance de finalmente se destacar de todo o resto, achavam mesmo que ele gostaria de ajudar, de alguma forma, todos à sua volta que sempre adoravam fazer dele uma piada? Salvar, vez ou outra, suas patifes vidas? Mas é claro que não. E, como percebemos, ele acaba fazendo as escolhas erradas, se arrependendo amargamente. Teu ímpeto egoísta custou não só a vida do tio Ben, mas também a sua própria consciência. Foi aí então que percebeu o óbvio, que seria vezes depois repetido em todo o repertório do personagem, de maneiras diretas ou indiretas, abordando todas as suas versões. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Vejamos um panorama maior além do exemplo escolar. J. Jonah Jameson, editor-chefe do Clarim Diário, é um sujeito bastante irritado que odeia, acima de tudo, o Homem-Aranha. Como se não fosse o suficiente, Jameson luta dia após dia para difamar o Cabeça de Teia e colocar o maior número de leitores possíveis contra ele. É uma guerra moldada por uma raiva irrefreável e maléfica, sem muito sentido, por alguém que só quer ajudar. Como os babacas da escola, Jameson utiliza da verbalidade para derrotar e colocar a imagem e o psicológico do Homem-Aranha lá embaixo. Como se não bastasse os problemas diários, as labutas, a pobreza e a falta de amigos na vida do nosso querido herói. Mesmo que apareçam vilões insanos a todo momento querendo acabar com você, mesmo que ninguém à sua volta diga que você é um verdadeiro herói, mesmo que exista um editor maluco que quer, a todo momento, colocar a cidade toda contra você, deve manter a calma, ter paciência e jamais deixar de ser quem realmente é. Sofrer bullying por bastante tempo foi demais para sua cabeça. Porém, com o passar dele, Peter aprendeu, como muitos jovens, a tirar algo de sadio de toda essa desgraça. Conseguiu ver a parte boa de ser menosprezado por idiotas e estar aquém das expectativas físicas das garotas. Com isso, aprendeu a saber discernir o certo do errado, crescendo sua mente e, com o decorrer do tempo, passando a aprender, de uma maneira experiente e sábia, a fazer as escolhas certas. Ele não precisava ser igual a todas aquelas pessoas inúteis para se encaixar em seus conceitos quadrados e ultrapassados. Ele precisava ser mais, ser melhor do que elas, ser o exemplo a ser seguido. E isso fez dele o herói que é. Interpreto essa como a principal mensagem que Lee e Ditko quiseram transmitir naquela época. É aquela velha história de que existe um herói dentro de cada um de nós. E, caso ele não seja você mesmo, pode estar bem perto. O Homem-Aranha e, obviamente, a pessoa por trás dele, desde sua concepção, foi capaz de ajudar inúmeros jovens mundo afora, inclusive eu, nos momentos em que mais precisaram de amparo. A partir do momento em que se passa pelos mesmos problemas que Peter andava passando, e alguém, seja lá quem for, mostra-lhe as atitudes certas a serem tomadas, qualquer um sente-se seguro, acolhido e, logicamente, identificável, capaz de ultrapassar todas as barreiras e vencer as eventuais situações medonhas. No mundo dos super-heróis, para a maioria dos leitores, o Cabeça de Teia é o personagem mais humano, acessível e identificável de todos. E foi justamente isso que fez dele um fenômeno. Peter é o reflexo do quão forte uma pessoa enfraquecida pode ser. A dor persistente, o descaso iminente e, principalmente, a não aceitação da sociedade ao seu redor são poderosos atrativos para que qualquer um torne-se maligno, de toda ou qualquer forma. Porém, cabe àqueles verdadeiros sábios utilizar todo esse mal para criar uma realidade benigna para si mesmo. É o que o personagem Abraham Erskine diz a Steve Rogers no primeiro filme solo do Capitão América. Somente o fraco sabe o poder da força. E, realmente, somente os inglórios podem dar real importância à glória. É a questão de vencer merecidamente, se superar. O Homem-Aranha, como todos já estamos cansados de saber, é um super-herói com uma das mais vastas e sensacionais galerias de vilões dos quadrinhos. Ele, realmente, já venceu todo tipo de gente. Cientistas malucos, latrocidas, justiceiros e etc.
Mas um vilão em questão chama muito a atenção quando nos aprofundamos na filosofia pertencente ao cerne do personagem. E, é claro, eu tô falando daquele monstrengo de 1 milhão de dentes que mais parece um integrante do Kiss. Mas antes de continuar, eu quero deixar uma grandiosa e importantíssima informação aqui. Eu vou me focar apenas na versão clássica do vilão, aquela que foi delimitada em meio à sua criação. Aquela textura negra que envolve teu corpo nos aterroriza. Aquele olhar vago e sem expressão nos hipnotiza. Teu hálito forte e podre nos enoja e fraqueja. Tua longa língua nos envolve antes mesmo de tocar nossa fria carne morta. Teus dentes pontudos perfuram qualquer superfície musculosa sem dificuldade. E teus grandiosos membros são capazes de esmagar leões, caçadores e todo tipo de animal minimamente inferior à sua temível força. O Venom. O Venom está longe de ser o melhor vilão do Homem-Aranha, eu tenho absoluta consciência disso. Eu mesmo sou uma das pessoas que vez ou outra fala isso. Mas o que a criação de Todd McFarlane, acontecida no final dos anos 80, tem de excelência para preencher com perfeição a vida de Peter Parker? Bem, essa é muito fácil. Como inúmeros vilões espalhados por aí, o Venom é o verdadeiro oposto, um pouco inconsistente, é claro, do protagonista que tanto amamos, ao qual decreta ser seu grandioso e máximo adversário. Assim como o Flash Reverso, o General Zod, Eric Killmonger, Caveira Vermelha, Adão Negro e outra caralhada de vilões que representam o cruel oposto de seus adversários heróis, o Venom é uma paródia ideológica feiosa e mal feita do Homem-Aranha, em absolutamente todos os sentidos. Tanto o Homem-Aranha quanto o Venom conseguem disparar teias firmes, além de rastejar e escalar paredes. E, logicamente, de certa forma, eles até compartilham o conceito da aranha. Mas, como eu disse agora há pouco, o Venom foi criado visando uma única e primordial motivação: ser a contraparte perfeita do Cabeça de Teia. Assim sendo, ele deve cumprir com absoluta excelência a missão de ser a perfeita contraparte do herói, o que torna ele, vamos dizer, um anti-Peter Parker. E é completamente notável essa justificativa. Embora, como todos aprendemos com vários anos de publicação, o personagem nunca, de fato, conseguiu se enquadrar em tal conceito. Enquanto Peter, inicialmente, era um adolescente tímido e de físico minguado, completamente vergonhoso e medroso de suas ações, Ed Brock, a pessoa por trás do asqueroso vilão, é um tremendo homão da porra. Possui incontáveis músculos, que até a física duvida, e possui uma prerrogativa essencial: transmitir desespero, submissão e, principalmente, desesperança. Ele é o terror do mais fraco. Ele é arrogante, prepotente e se acha melhor do que todos. Ed Brock é um verdadeiro babaca. A força dos mais fortes, o bullying em carne e osso, jamais descansando enquanto não conseguir elevar seu adversário ao desejado e por vezes inevitável fracasso. A vilania de Brock nasceu de um erro. Quando o Homem-Aranha enfim conseguiu prender o temível devorador de pecados, aquele maluco que matou o Jingle Wolf, uma matéria de Ed a respeito do assassino tornou-a vir à tona, provando que, na época de sua concepção, ela havia sido uma farsa. Nela, Brock havia revelado a identidade do devorador. Porém, como descobrimos, era uma identidade falsa. O entrevistado não passava de um maluco que pensava ser o verdadeiro assassino. Com o fatídico erro, Brock foi demitido do Clarim, após o jornal ter virado motivo de chacota em toda a cidade, e jurou ódio mortal ao Cabeça de Teia. Tempos depois, se encontrando com um simbionte, antigamente utilizado por Peter, que fugiu sabiamente da base do Quarteto Fantástico no edifício Baxter, Brock, descobrindo que Peter e o Aranha eram uma pessoa só, começou a persegui-lo, finalmente disposto e poderoso o suficiente para derrotá-lo. Em uma história que junta conceitos clássicos, tanto que foram utilizados na fase de Lee e Ditko, quanto os que foram mostrados na revista 252 do espetacular Homem-Aranha, que passou imediatamente após as primeiras Guerras Secretas, e em Teia do Homem-Aranha, número 1, o nascimento de Venom esboça o conceito de desespero e impotência do herói perante o vilão. O personagem é altamente criticado por ser um indivíduo unidimensional, e de fato ele é mesmo. Brock quer matar o Aranha por vingança, e todo esse conceito, bem como a sua personalidade e criação, derivam da encarnação do terrível mal absoluto,
que nunca foi realmente aprofundado, muito menos elevado a um patamar historicamente impressionante. Mas sabem o que isso tem relação com tudo que quero abordar no vídeo? Bem, assim como Venom, o bullying também tem uma proposta unidimensional. Na maioria das vezes, ele existe para simbolizar esse mal encarnado e irracional. O agressor agride pelo bel prazer de agredir, de causar dor e sentir-se superiormente mais forte e poderoso. É o mal por ser mal, é o preto no branco, totalmente relacionável e de fácil encaixe na criação histórica do personagem. O Venom, mais do que qualquer preconceito que viera a sofrer no passado, mostrou ser o verdadeiro e encarnado bullying que nosso herói tanto lutou durante toda a sua vida. Agora, finalmente encarava teu maior e mais desafiador vilão. Claro, em um plot forçadamente congruente. Todo o desespero, o sofrimento, os anseios e os medos foram caracterizados naqueles músculos suprassumos, de boca pontuda e olhar vazio de Ed Brock. Na trama, referente à sua concepção como vilão, o Homem-Aranha estava caminhando para o fracasso, perdendo tudo que lhe era de maior valor. Estava prestes a ser devorado, literalmente, por uma força imensurável e incontrolável, majoritariamente mais poderosa do que ele. Mas, é claro, o herói sempre tem que vencer no final. Ou, bem, na maioria das vezes. E foi o que aconteceu aqui. Foi uma maneira inteligente e realista que o autor encontrou para abordar que, como é de se imaginar, a força, embora seja maior do que a mente, a esperança ou o bom e velho caráter sempre perderá. Está, a todo momento, fadada à derrota. Brock não morreu, assim como o simbionte. Estaria vivo para visitá-lo posteriormente. Mais uma vez, depois outra e outra, como memórias ruins, jamais esquecidas, sempre arranjando um meio extremo de voltar e perturbar nosso inconsciente. E isso transforma Brock, assim como o bullying sofrido por Peter e por nós, do mundo real, um problema praticamente sem solução. Vai e volta, horas mais fraco, horas mais forte, determinado a acabar de pouco em pouco com cada um de nós. Se você, assim como eu, já passou por alguma dificuldade parecida, me diz aí. É praticamente impossível analisar esses conceitos e não se identificar com eles, não é mesmo? Pois é. Bem, pelo menos em uma coisa o Venom é absolutamente sensacional. Não que eu não goste do personagem, eu gosto dele. Só que muitas das vezes ele se torna praticamente um personagem irrelevante, que tá lá só com músculos e raiva e ódio e vingança. Só que, como a gente pôde perceber, é justamente isso que ele é. É disso que se trata a presença dele. Então, sim, eu gosto do Venom. Bem, isso é tudo, pessoal. Eu espero voltar aqui em breve para fazer mais vídeos sobre quadrinhos para vocês e também sobre cinema, que é outra coisa que eu simplesmente amo e quero muito compartilhar alguns dos meus gostos com vocês. A gente se despede aqui. Tchau! Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead.